um podcast para mulheres com conversas sinceras que nos interessam. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Podlis com um convidado muito especial que veio de São Paulo aqui para Florianópolis para gravar no Podlis. E eu tenho um prazer enorme de estar com esse convidado aqui, que eu conheço já bastante virtualmente há bastante tempo, mas só hoje que eu estou tendo o privilégio e o prazer de conhecer presencialmente o meu querido psicanalista, especialista em relacionamentos, Rafael Snake. Esse nome já é muito marcante, né, Rafa? É muito forte, né? E Cobra é um sobrenome, né? É um sobrenome. E é engraçado, tem gente que acha que é apelido e muita gente não sabe meu primeiro nome. Só te conhece por Cobra? Só me conhece como Cobra. E olha que coisa interessante, esses dias ano passado eu conheci uma pessoa aqui em Florianópolis que o sobrenome dela é Cobra Viva. Ô, louco. Ela chama Patrícia Cobra Viva. Quando eu vi, eu fiz a mesma coisa, eu falei, ô louco, mas é o nome dela ou é só um nome artístico? Não, é nome e sobrenome. Eu acho que pode ser tua parente, Rafa. Será? Vou perguntar pra minha tia. E de onde vem? De onde vem esse sobrenome? Portugal. Cobra. É a origem de Portugal. E Cobra em Portugal é Cobra também? Ou tem um outro? Não, é Cobra. Parece que eu escutei isso, tá? Não sei se é verdade, mas que na época da perseguição com os judeus, eles trocavam o sobrenome por ou nome de animal ou nome de árvore, né? Oliveira, carvalho, aí tem cobra, coelho, carneiro, para meio que se esconder e desviar das coisas assim. Então, entendi. É daí. Isso aqui é daí, vem daí. Tá, a tua ancestralidade então é portuguesa? Pela parte do cobra, sim. Tá. O Bergamini é italiano. Ah, que legal. Que é o da minha mãe. Eu não conhecia o Bergamini. Legal. Tem o Bergamini. Muito bem. Que eu acho lindo o Bergamini, mas o cobra é tão forte que eu acabo não usando o Bergamini. É muito forte. Nossa, forte. Eu lembro quando eu conheci você, eu achei que cobra talvez fosse o teu método. Que tinha o método cobra, né? Tinha. E quando eu conheci a Patrícia, eu também, assim, aquilo... Sabe, eu fui conhecer... Assim, uma amiga me falou dela e eu fui conhecê-la. É lógico que eu me interessei pelo trabalho dela, mas pelo nome. Muito forte. É muito forte. Que coisa, né, Rafa? Olha, quando eu falei, você também falou, caramba. Não, é forte. Cobra Viva é brabo. É brabo, né? E ela é braba também, viu? Ela é punk. Depois eu te falo. Depois eu te conto. Vamos. Muito bem, Rafa. Então, eu queria conversar... Enfim, o Podlis, né? A ideia é que te chamei para tomar um café e aí a gente vai bater papo sobre a vida. Quero saber muito sobre o teu trabalho, né? Sobre como é que o Rafa chegou até esse trabalho... como é que o Rafa resolveu trabalhar com relacionamentos, porque você não começou na internet com relacionamentos, né? Porque eu lembro no começo... Não comecei de outra forma. Você falava muito de alta performance. Você foi atleta, né, Rafa? Fui da Seleção Brasileira de Remo durante muitos anos. E aí você começou a falar sobre isso. E o que... Superação e alta performance. Porque eu tenho uma história de vida bem densa, passei por muita coisa, e aí eu uni as duas coisas, a superação e a alta performance por conta da superação, enfim. Tá. Sim, eu lembrei de algumas lives que a gente fez lá, talvez 2018, 2019. 2019. Isso. 2019. Isso. Tá. E por que você saiu dessa coisa da performance e foi para os relacionamentos? Então, Liz, eu como era um mercado tudo muito novo para mim, e eu não sabia muito, né? Eu sabia que eu tinha uma história para contar, né? E eu comecei por isso, assim, eu tive... Em 2017, meu pai faleceu, eu já tinha perdido minha mãe num acidente de carro, quando eu tinha 11 anos. E aí meu pai faleceu em outubro de 16 e em março de 17 eu coloquei 2 próteses no joelho, né, uma em cada um, que é a cirurgia uma das cirurgias mais agressivas que tem na ortopedia. Então eu estava sentindo uma dor enorme e a minha ex-mulher naquele ano que estava casando de novo e ia levar a Duda para Brasília. A Duda é minha filha do meu primeiro casamento. E aí juntou isso tudo. E eu não aguentei. Né? Você já tinha passado por muita coisa, superado muita coisa. Mas naquele momento aí, a junção dessas 3 coisas, eu não aguentei. E eu sentei na janela para acabar com a minha vida, Liz. Sério, Rafa? Decidido, assim. Não aguentava, não via saída, não era tinha... Dor em todos os níveis. Era dor em todos os níveis. Física. E não tinha de onde tirar para mais nada, sabe? Não aguentava mais. E ali... foi por conta da minha filha, porque como eu perdi minha mãe com 11 anos e muitas vezes eu preciso recorrer à fotografia para lembrar do rosto dela, a Duda naquele momento tinha 7. E aí eu falei, caramba,
É questão de tempo ela esquecer de mim, né? E quando ela perguntar quem foi o pai, quem conta a história de um suicida conta a história de um covarde, na maioria das vezes. Né? E eu passei por tanta coisa que eu falei, caramba, a minha filha vai achar que o pai foi... Não fui isso. E eu falei, não, quem vai contar essa história para ela sou eu. E aí foi a minha força para sair dali. E quando eu saí dali, eu saí decidido, e eu não sabia como, que eu queria contar a minha história para as pessoas, porque eu entendi que não são todas as pessoas que têm esse amor no coração. E tem essa força do atleta, e tem essa determinação para sair dali. Muita gente sucumbe. Né? E eu falei, não, eu preciso falar porque não vai conseguir. Então eu comecei a falar na internet de uma forma muito aleatória e pesquisando e lendo e fazendo do meu jeito. Né? Não sabia qual era o certo, não sabia como fazia, não tinha estratégia, não tinha nada. Sim. Eu só fui fazendo e fui corrigindo, fui entendendo, Sim. fui conhecendo. E aí fui falando mais sobre isso. Eu não queria falar, né, sobre suicídio, né, porque eu acho que é forte, mas queria permear, que são os motivos que te levam aquilo ali. E aí comecei a investir muito em aprendizado. Né? Mentoria, mastermind, ir a eventos e tudo. E aí conheci uma pessoa que hoje é um grande amigo meu, que ele é especialista em venda. E eu sempre tive muita dificuldade de vender. Eu sempre fui muito tímido, né? Parece que não, mas eu sempre fui muito tímido. E aí eu estava fazendo uma mentoria com ele, na segunda ou terceira sessão ele falou, cara, você deveria falar sobre relacionamento. Eu falei, meu Deus, não tem nada a ver falar sobre relacionamento. E aí ele me explicou por quê, né? Porque a gente conversando, batendo papo, e eu falando sobre a Dani, o carisma que eu tenho e as pessoas se aproximando, a relação que eu tenho com meus filhos. E aí ele falou sobre relacionamento de uma forma mais ampla, né? Relacionamento interpessoal. Aí eu falei, vamos ver. Sempre muito disciplinado. E eu falei, vamos começar a falar sobre isso. E aí, a partir daí a coisa se desenrolou. Que legal, que legal. E hoje... Quem são as pessoas que mais te procuram, assim, buscando ajuda? Homens, mulheres? Mulher, disparado. Disparado. Muito homem me segue, nem tantos me procuram. E aí eu entendo um pouco, mas muita mulher me segue, né? E a maioria me procura. E eu dou mentoria para casal também. Ah, que legal. Mas a maioria das vezes vem pela mulher. É ela que me procura e tenta convencer o marido de fazer um trabalho para... Porque eu acho que o homem ele recorre muito a amigo. Eu acho que o homem tem mais anestesia para passar por uma situação ruim. Sabe? O homem vai para lugares de prostituição. O homem vai para futebol. O homem vai para jogo. O homem, né, bebe. E a mulher muitas vezes fica em casa sofrendo aquilo ali de uma forma mais latente. Ela quer resolver, nem que ela tem que pagar por isso, entende? O homem, eu acho que ele se engana ali, que dá para resolver com um amigo. Não, não preciso de terapia não, vou falar com um amigo. Sim. E fica com a falsa sensação, e falsa mesmo, porque não resolve. Sim, claro que não resolve, né? E às vezes eu falo assim, você vai pedir conselho para pessoa que tem a vida mais destruída que a sua, sabe? Né? Como é que você vai no dentista banguelo? Não tem como, né? Exato. E às vezes a gente tá pedindo ajuda pro dentista banguelo, né? Para ele consertar o nosso dente. Exatamente. O que é um perigo, né? O que é um perigo. Sobre isso, assim, sobre pedir conselhos para amigos, eu tenho uma história positiva sobre isso, né? Que, aliás, não é minha, é do meu marido, mas eu acho que vale. Eu acho que eu já contei aqui uma vez também, né? Logo que o Bruno parou de jogar e a gente voltou pro Brasil, foi um momento muito difícil, assim. O Bruno entrou numa depressão muito profunda, sabe? Ele foi atleta durante 20 anos, né? E ele levou algum tempo para conseguir se adaptar a essa nova realidade dele, sabe? Bastante tempo. E óbvio, né, que nesse momento conturbado para ele, pra gente, a nossa relação entrou em crise. E ele foi procurar o melhor amigo dele, né, que é o Kaká, para dizer que ele estava pensando seriamente em se separar, que estava muito ruim a relação e a gente estava numa crise, ele estava muito mal, tal. E o Kaká ouviu e a primeira pergunta que o Kaká fez para ele foi: "Mas e você? Como que você tá? Com você, com a tua vida, com as tuas escolhas?" Ele disse: tô numa merda. Ele falou: como é que você espera que a tua relação pode estar boa? Um anjo, né? Um anjo. Você acha? Eu Incrível. Sou apaixonada pelo Kaká, amo o Kaká, ó. Você vai ver. Porque assim,
ele não disse o que ele tem que fazer, né? Mas ele só trouxe uma reflexão. Olha só, como é que você espera? Tá quebrado por dentro, ainda perdido nessa fase de transição. O que sai de uma pessoa que está quebrada por dentro? Né? Caco. Isso. Que também que vai sobrar estilhaço para todos os relacionamentos. Vai machucar todo mundo. Isso. E às vezes a gente coloca a responsabilidade no outro, né? Não, é a relação que não tá boa, mas será que é a relação que não tá boa? Ou será que eu, há algum tempo, não tô bem comigo mesmo e venho deslocando muita coisa nessa minha relação? As minhas frustrações, né? Então, às vezes, a gente tem amigos assim, né? Que são anjos. Mas é uma conquista, né? Porque eu não acredito nessa coisa dos opostos se atraem. Eu acho que é o semelhante que se atrai mesmo. Sim. Né? Eu acho que, às vezes, o oposto chama atenção. Né? Pelo diferente, assim, chama atenção. Mas eu acredito no que a semelhança que atrai. Então, é um pouco de conquista, mas um pouco de sorte também. Né? Eu acredito muito em Deus, Liz. Eu acredito muito em Deus. Muito. Quem é Deus para você? Cara, Deus é uma energia superior, né, que rege tudo. Acredito muito na força da natureza, muito. Eu não tenho uma religião assim, sou simpatizante de várias, estudo sobre muitas. Assisti uma série há um tempo atrás, uma série turca, que falava do islamismo. E eu tinha um preconceito com o islamismo, não tenho orgulho disso. Mas por conta dos atentados, dos terroristas, que tinha eu né, assisti essa série, foi a série mais legal que eu já assisti. E comecei a estudar um pouco sobre isso e achei incrível, uma religião linda. Uma religião linda, eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Né? Então, essa competição de qual é o Deus maior, isso não existe. Mas eu acredito muito em Deus, mas eu tenho uma coisa comigo que mudou minha vida, Liz. Eu acredito tanto em Deus, mas tanto, que quando eu vou rezar à noite, eu tenho a sensação de que eu não preciso nem levantar no dia seguinte para trabalhar. Sabe? De tanto que eu tenho certeza de que ele vai agir, de que ele vai fazer o que tem que ser feito. Só que no dia seguinte eu acordo e eu trabalho como se Deus não existisse. Então, assim, ele está fazendo a parte dele, eu preciso fazer a minha. Né? Ele é poderoso demais. Deus é poderoso demais. Se ele quiser transformar esse copo aqui, sei lá, numa vaca, ele transforma. Ele é Deus, pô. Mas ele só faz o sobrenatural. O natural tem que ser a gente que faz. A gente tem que fazer o que é natural. O sobrenatural está com ele. Eu não posso fazer o sobrenatural. Então, ele faz o sobrenatural e eu faço o natural. Esperar que ele faça coisas que estão ao meu alcance, a coisa não vai andar. Entende? Então, é uma sociedade. Ele faz o sobrenatural, que não me compete, eu não consigo, né? E eu faço o natural. Então, aí a gente segue desse jeito. Mas tem coisas assim, como essa do amigo do Bruno, que eu acredito que só seja Deus, porque é uma coisa tão profunda. Né? E é engraçado como você fica cego. Porque era tão óbvio. Quem está escutando isso agora óbvio, poderia estar falando, não, mas eu também falaria isso para ele. Né? E na maioria das vezes não fala. Não. A gente tem um vício de culpar o outro e de passar a mão na cabeça dos nossos. Não, ela faz isso com você, não, cai fora dessa relação. Exato. Imagina, você está perdendo seu tempo, você é um cara jovem, bonito. Exato. E ex-jogador da seleção brasileira, você cai fora dessa relação. Você tá pois aí, cara, você está perdendo a tua vida, você tem que aproveitar, entende? Pois é. É isso, esse é o tipo de conselho. E eu conheço o Bruno, né? Eu conheço o Bruno e conheço o esporte. O esporte ensina muito. Então, assim, esse amigo dele não falou nada demais, mas é de uma sensibilidade naquele momento. Isso. Sabe? Que eu só penso que é Deus. É a palavra certa, na hora certa, porque talvez se ele tivesse falado outra coisa, eu não estaria no meu casamento hoje há 18 anos. Pois é. Né? Talvez se ele desse uma força para ele naquele momento, dizer, vai lá, vou estar aqui com você e tal, isso mesmo, vai viver tua vida, sai desse casamento, né? Poderia. A gente fala para as pessoas muitas vezes o que elas querem escutar. Nossa, você disse muito bem isso. Achando muito que se a gente disser o que a gente pensa de verdade, a gente não vai ser aceito. E eu falo muito sobre essa síndrome da mulher boazinha. E passa muito por isso. Né? De ter que falar o que o outro quer ouvir para ser aceito. E você vai fazendo de conta para ser aceito. Daqui a pouco você olha no espelho e você não sabe mais quem você é. Você já contou tanta história que não era tua, né? Você já deu tanto sim querendo dizer não, que as coisas acabam se perdendo. Então, assim, eu sou muito duro quando eu falo, quando eu ligo a câmera, no palco, eu sou muito duro. Não de ofender ninguém, pelo amor de Deus, mas eu falo coisas que eu penso de uma forma incisiva, porque é o meu jeito de falar. E muita gente fala, se incomoda com isso. E eu deixo claro, assim, uma coisa que todos os espaços que eu tenho para falar sobre isso, no meu Instagram é um painel que eu divido meus pensamentos, para as pessoas refletirem sobre eles.
Eu não sou dono de verdade absoluta nenhuma. Eu penso sobre isso aqui. Se você discorda, tá tudo bem. Se você refletiu, discorda, só o fato de você refletir, eu já atingi meu objetivo. Sem demagogia, juro por Deus. Sim, claro. Eu divido meus pensamentos, e se isso te ajuda, se você refletiu sobre isso, se isso. te trouxe um insight, exato, uma nova possibilidade. Porque muitas vezes você coloca uma coisa e as pessoas vêm te xingando, vêm te ofendendo. Gente, não precisa. Só discordar, assim como eu discordo de um monte de coisa. Claro, né? Sim. Rafa, na tua percepção, assim, qual é a maior dor dessas mulheres que te buscam hoje? Assim, eu sei que você deve ter queixas de todos os níveis, a gama deve ser ampla, né? Uhum. Mas você olhando assim, né? Tem a superfície, você olhando nas camadas mais profundas, do que realmente se trata? Falta de identidade. Uau! Falta de identidade. Eu dei uma entrevista há umas 2 semanas para um programa de televisão e o entrevistador me perguntou, porque eu falo muito sobre filosofia, eu gosto muito de ler sobre isso, e aí ele me perguntou, se Platão voltasse hoje, qual seria o grande espanto dele, né? Seria a tecnologia? Seria... E eu falei sem titubear, é o que eu penso de fato. Eu acho que ele se assustaria com a falta de identificação, de identidade das pessoas hoje. As pessoas não sabem mais quem são. Se você pedir para a pessoa se apresentar, o máximo que ela vai acertar é o nome dela. Depois disso vai vir um cargo, onde trabalha, com quem é casado, mãe de quem, pai de quem, filho de quem, mora onde. E nada disso te define. Porque isso é passageiro. E eu não estou falando de eternidade, nada disso não, mas não te define. Né? Porque se você perder teu casamento, você não vai deixar de ser você. Né? Se você, sei lá, rasgar o teu diploma de psicóloga, você não vai deixar de ser a Lisandra. Sim. Você vai continuar sendo a Lisandra. Sim. Então, de fato, não são coisas que te definem. Então, eu acho que Platão, ele tomaria um baita de um susto de ver que as pessoas estão vazias e não sabem quem são. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que essa falta de identificação, de não saberem quem são. E aí, quando você não sabe quem é, você cai em 2 lugares muito perigosos. O primeiro é que qualquer bunda mole te define e você acredita. Você não sabe quem você é. Então alguém vai falar que você, sei lá, que você é invejosa, você fica já pensando, será que eu sou? Será que eu sou? Porque você não tem uma identidade. E a outra coisa é que você vira refém das circunstâncias. E as circunstâncias não estão sob o seu controle. As coisas acontecem. O governo muda, chove, faz sol, pessoas que estão perto de você adoecem, vão embora. Uhum. E se você se define pelas circunstâncias, vai ter um momento que você pode se definir de uma forma ok, porque as coisas estão andando positivamente, mas daqui a pouco a coisa pode degringolar. Minha mãe faleceu num acidente de carro com 42 anos, Liz. Meu pai de acidente de caminhão aos 31. Eu tinha 3 anos. Pois é. E qual a responsabilidade que a gente tem sobre essa circunstância? Nenhuma. Mas é total responsabilidade nossa o que a gente faz com isso. Né? Exato. Mas se eu me defino como um órfão... Ah, sim, claro. Sim, entende? Sim. Não que eu não seja, mas se essa é a minha identidade a partir dali... Tá ferrado, né? Pois é. Eu vou pegar o vitimismo como bebê de colo e vou ficar alimentando aquilo ali. Sim. Entende? Uhum. Então, o que eu... Assim, e você fez uma pergunta brilhante, porque tem a causa, que para mim é essa falta de identidade, e tem o sintoma. Que é você aceitar migalha, você aceitar qualquer coisa. Dependência emocional. Exato. Né, se submeter a situações e a relações extremamente desrespeitosas, imorais, enfim, Exato. Toda a gama de problemas que a gente vê, né? Porque você estabeleceu o teu preço muito baixo. Sim. Né? Você não sabe quem você é. Sim. E aí você acha que de fato você precisa de um relacionamento. Sim. A gente precisa do nosso coração batendo, de oxigênio, água e alimento. Precisar é isso. Né? O resto são coisas que vão compondo a nossa história e vão deixando ela mais legal. Eu concordo que você, com alguém, você vai ser muito mais feliz do que sozinho. Talvez, né? Não. Com alguém bacana, claro. Alinhado com... Né? É isso. Tem a possibilidade de você Sim, exato. Viver bons momentos. Perfeito, Liz. Eu acho que assim, num casamento, você pode experimentar uma felicidade que sozinho você não vai experimentar. Isso, né? É isso. Mas precisar, a gente precisa de comer, beber água, né? Dormir, coração batendo. Né? O resto são coisas básicas. Sim. E parece que é um baita de um clichê, mas não é. Você ter o entendimento de que você é uma pessoa inteira e que essa pessoa inteira ela é responsável por qualquer projeto que você vai entrar dali para frente. Então, se você entra quebrado
num relacionamento esperando que o outro te remende, né? O outro também tem os problemas dele. E você entra numa relação que vai gerar uma dependência mútua. Né? E aí você já não se enxerga. Inclusive, em mentoria de casal, eu atendo atendo o outro e depois eu atendo os dois. Eu vou fazendo sempre nesse ciclo. Porque a pessoa sozinha, ela precisa de cuidados, ela precisa entender algumas coisas, e não só no relacionamento. Porque ela está muito presente naquele relacionamento. Que foi o caso que você falou do Bruno. Né? Ele tinha uma questão que não tinha nada a ver com o relacionamento dele, já vinha acontecendo, né? Mas que o relacionamento sofreu porque ele estava pela metade. Sim. Né? E essa coisa da gente falar de clichê e de coisas que parecem óbvias e tudo, a gente chegou na era da informação, e isso é maravilhoso. Né? Hoje, com um clique no YouTube ali, você assiste Marcelo Cortella. É incrível. Você assiste o que você quiser do Cortella. Você baixa um livro de PDF ali, você tem acesso a coisas que há 30 anos atrás você não tinha. Mas está trazendo essa sensação de que você sabe das coisas. Esse é o problema. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas nunca se leu tanto, mas nunca se leu tanto de uma maneira tão superficial. Pois é. E aí eu acho que eu sei de tudo, né? Então eu vejo lá, puxo lá no Google, quais são as características de um narcisista. Tô casada com um narcisista, né? Ou minha mãe era uma narcisista. Simples assim, né? As pessoas simplificam o conhecimento. Não, simplificam, e nesse caso aí você ainda soma com uma outra coisa que é uma bomba. Botar a culpa no outro. Não tem nada mais prazeroso do que botar a culpa no outro. Nada. E às vezes o outro até tenha a culpa, mas não resolve o teu problema. Não resolve o teu problema. A pessoa pode chegar a mim e falar, olha, aconteceu isso, e eu concordar. É legítimo. De verdade, você não teve responsabilidade, não, a culpa é do outro. Sim, mas e aí? Perfeito, mas isso não vai resolver o teu problema. Ainda assim, você vai precisar fazer alguma coisa. Então, as pessoas ficam com esse esvaziamento de si, com essa sensação de que sabem, porque lê superficialmente a frase de para-choque de caminhão, e vai seguindo a vida desse jeito. Achando que vai andar, que vai caminhar. Tapando seus buracos em relacionamentos, em parceiros, em vícios, em compulsões. E você mudar hábito, você mudar uma coisa que você pensa sobre um assunto, a forma como você se enxerga uma outra pessoa, isso requer muito tempo, muita dedicação para que isso de fato mude. E nem sempre a gente sabe se vai conseguir mudar, né? Porque eu digo que nós somos aquilo que a gente dá conta de ser, não aquilo que a gente gostaria de ser, né? Então, às vezes você tá numa relação e essa pessoa, ela até quer mudar, mas ela não dá conta de mudar, né? Porque uma coisa é eu dizer aqui, não, eu vou mudar. Mas isso é uma fala, e essa fala ela precisa ser sustentada por uma série de atos e escolhas que vão sustentar essa mudança. E às vezes aqui eu não me sustento, né? Então, isso também precisa ser olhado, precisa ser compreendido, né? Ok, não é possível desse jeito que você gostaria, mas vamos entender aqui, então, qual jeito seria possível para essa pessoa que também encontrar um meio termo, né? Porque às vezes a gente fica muito esperando essa mudança, com essa esperança, e perde de vista o que é possível para esse ser, né? Sim. Mas só falar, e o que eu mais vejo, mais percebo, e é isso que mais me preocupa, de achar que essa narrativa basta. Né? Eu vou mudar, prometo, eu vou mudar. Né? Cara, eu tô dizendo, o esporte ensina muito. Você precisa repetir várias vezes. Sabe? Sem saber, de forma errada, e você vai todo dia fazendo aquilo, pensando sobre aquilo. É difícil pra caramba. Eu venho olhando pra mim há alguns anos e tem, sei lá, todo dia eu acho que eu descubro algo e eu me assusto. Por exemplo, eu me orgulhei durante muito tempo de ser competitivo. E essa semana eu fiquei com uma vergonha de um menino de 5 anos, que é meu filho, mas com uma vergonha. Juro que eu não tinha lugar para botar minha cara. E eu sempre muito orgulhoso de ser competitivo. E aí, o início desse ano eu levava ele para a escola de bicicleta,
E eu falei, não, vou levar ele andando. E aí troquei a Duda de escola também e falei, vou levar ela andando. Então só andando para levar e buscar os dois dá 10 km por dia. Só de levar os dois. Para gerar conexão. Pra gente vai falando sobre amenidades ali, batendo papo. E aí eu olhando meu Apple Watch aqui, eu tava vendo o pace do que eu tava andando. E eu andando com o João, de 5 anos, e botando a mão nas costas dele, vamos, filho, vamos, porque eu queria diminuir meu tempo. E apertando ele, bora, filho, vamos. E chegou uma hora que eu fiquei mal-humorado. Porque ele tava andando devagar e olhando pro nada e tal, bora. E aí ele olhou pra mim e falou, papai, você não prefere ir de carro? Porque a sua perna é maior que a minha, eu tô cansado. Ai. E como é que faz? E a vergonha do menino? Eu falei, gente, eu tive a ideia pra me conectar com eles. Olha o que eu tô fazendo. Tô preocupado com o meu pace. Pois é. E olha como é que é louco que eu não percebi. Entende? Que a minha competitividade, ela tava quebrando o meu projeto inicial. Não, te tirando daquilo que era o essencial. Exato. Que era estar presente com teus filhos no caminho para a escola. Pois é. E eu fiz isso justamente para ter a oportunidade da gente falar sobre coisas. Sim. Mas como é que você vai conversar com um menino de 5 anos que tá metade do tamanho da perna da minha e eu querendo... Então, a gente vai elegendo algumas virtudes nossas sobre algumas... E eu sempre não, porque eu sou competitivo, eu fiquei com uma vergonha, juro por Deus. Sim. Eu fiquei com uma vergonha. Que ainda tô, porque foi muito recente. E falar sobre isso me dói, porque não tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ter notado. Eu tenho orgulho de estar sempre atento. De ter ouvido o que o teu filho te falou. Exato, né? Exato. E ter se dado conta. Cara, exato. Me perdi daquilo que era exato. o essencial nesse contexto. Sim, obrigada, filho, por ter me lembrado disso. Exatamente. Sim. E aí eu botei ele quase como um castigo pra mim, um prêmio pra ele, botei ele na corcunda aqui. E levou. E levei. Falei, agora o burro vai fazer força, sozinho, porque merece. Mas eles são uns presentes. Eles são mesmo. São. Esses dias o Bruno chegou em casa, assim, como você. Super impactado, assim, sabe? Sem palavras. Aí eu falei... E ele tinha ido levar a Clara no Campeche, que é uma praia daqui, da onde a gente mora, dá uns 40 minutos, e que está se tornando, assim, um bairro, assim, para pessoas mais alternativas, mas já tem escola, tal. E é uma praia maravilhosa. Surfistas adoram, né, tal. E aí ele foi levar ela na casa de um amigo, tal, lá. Eles vão passar um dia... E daí ele disse que estava no carro com ela e ele disse assim, não sei exatamente a conversa, né? Mas ela disse, pai, por que a gente não vem morar para cá, pro Campeche? É tão legal, olha, tem praia, né? Tem um monte de verde e tal. E ele disse, filha, eu gostaria também, né? Mas é que aqui não tem muita coisa ainda, né, filha? Ela olhando, ele dirigindo, ela olhando e tal. Pai... Mas me parece que tem o suficiente. Ele chegou em casa aos prantos. Aí ele disse, é verdade, filha. É o suficiente. 13 anos. Que loucura. E ele chegou chorando, né? Porque ele disse, eu tô aqui desesperado, né? Pra gente construir uma casa enorme... Porque eu acho que é isso que vocês merecem. E ela olha lá pro Campeche, um bairro super massa, super legal, tranquilo, as pessoas simples. E ela diz, mas pai, é o suficiente, tem o suficiente. Que loucura. É isso que eu digo, assim, eles que vêm para nos tornar melhor, né? E isso não é um clichê? A gente não vê isso toda hora? A gente falando que a pessoa mais feliz não é a que tem mais, é a que é capaz de ser feliz com menos. Mas a gente não, muitas vezes a gente se desvia disso. Toda hora, Rafa. Toda hora. Toda hora, mas Rafa... Então, olha como dá trabalho. É isso que eu tô falando. Olha como dá trabalho. Vale a pena, mas dá trabalho. Sim. E é sobre esse trabalho que eu digo que é necessário. Só falar não vai. Mas porque, Rafa, o mundo aqui fora, não sei se você também sente isso, o mundo aqui fora tá o tempo inteiro querendo te mostrar que não é o suficiente. Sim. Que você precisa de mais, que você precisa ter mais, que para você ter sucesso, você tem que estar nesse padrão, nessa caixinha, entende? E a gente compra essa ideia. Compra. É como para mulher, eu acho muito mais
que o homem, né? A coisa da família Doriana, né? Então, uma mulher de sucesso, bem-sucedida, é uma mulher que conseguiu o porta-retrato da família Doriana. E ela acredita que ali, então, ela tá com a vida bem-sucedida. Só que, às vezes, ela chega ali e ela tá vivendo a pior fase da vida dela, né? Porque aquilo ali não garante nada. Não. Assim como o dinheiro, a fortuna, o poder, o sucesso, seja lá o que você considere sucesso, também a vida não nos dá garantias. Não. A vida é implacável. A vida é implacável. Comigo, sobretudo, foi assim, bateu mesmo. Mas a vida é linda. A vida é todo dia você tem uma nova oportunidade. Sim. Todo dia. É o Davi, seu filho? Oi? Como? João. Sim. Todo dia tem um João e uma Clara na nossa vida. Exato. Para nos dizer, esse é o essencial. Esse é o essencial, isso aí. E é muito difícil, né? Porque a gente tem que estar muito determinado a estar presente. Porque eu acho que falta presença. Quando a gente se desvia dessas coisas e a gente compra essa coisa que a sociedade nos cobra, é um momento de distração nosso. E a gente tende a estar distraído o tempo todo. Então é um exercício de aterrar, de estar presente e lembrar. Constantemente. E dá um baita trabalho. Dá muito trabalho. Muito. Mas você chegar no alto da tua vida, sei lá, com 70 anos, e você olhar para trás e não fez sentido, né? Triste, né? Pois é. Porque assim, dá trabalho, mas vai chegar uma hora que você vai reconhecer. Você ratifica a tua história, né? Entre trancos e barrancos, eu reconheço a minha história. É isso, eu gostaria que fosse desse jeito. Mas quando você chegar com 70 anos, com dinheiro, com uma casa, na família Doriana, com o que seja o padrão que te exigiram e você comprou, e você olha para trás e fala assim, não era isso. Eu queria de outro jeito. Aí não dá para voltar. Já era. Né? Porque para você ter um carrão, também dá trabalho. Super. Né? Então, trabalhe. Porque a disposição brasileira, sobretudo, é muito trabalhador. Muito. É um povo muito trabalhador. Eu acho isso o máximo. Mas trabalhe para tua felicidade. Né? Onde quer que ele esteja. Mas trabalhe pela tua felicidade. A tua felicidade. Né? Porque teu bem-estar. O teu bem-estar. Os teus princípios, os teus valores, né? Que aí a gente volta lá na pergunta inicial. Mas quais são? Se eu não tenho uma identidade, né? Se a minha identidade é ser igual a menina do TikTok, ou o cara do TikTok, ou o cara... né? Tá, tudo bem, pode ser legal ser esse cara do TikTok, não tem problema nenhum, mas e você? Será que isso serve pra você? Eu sei que tem algumas coisas assim... Que idade você tá, Rafa? 44. 44? Eu tô com 47, vou fazer 48 esse ano. Meu Deus do céu. E aí... Parece nunca. Obrigado. Mas... Eu não sei, assim, depois dos 40, cada ano que passa, pra mim é um... Porque, assim, pra mim os 50 é algo muito grande, né? Pra mulher, principalmente, que tem a questão da menopausa, né? Então, num primeiro momento, a minha ideia é... Meu Deus, aos 50 anos a minha vida acabou. Minha vida sexual, tudo, né? Você é daí uma velha da terceira idade. Tô descobrindo que não, que existe vida após os 50 anos, né? E já teve essa barreira no 40, com certeza. Já, mas a dos 50 é pior. E aí eu acho que depois disso só vai piorando. Não, a minha experiência pessoal, tá? Sim. Mas por outro lado, a cada ano que eu me aproximo dos 50, eu também me aproximo disso, assim, sabe? Eu me aproximo de mim, cada vez mais de mim. E daquilo que é essencial pra mim. E daquilo que é necessário pra mim. Daquilo que é vital pra mim. E tem coisas que eu só tô descobrindo agora, aos 47, aos 48, né? Então, algumas coisas eu descobri, por exemplo, que limite, a maior parte das coisas, eu só descubro qual é o meu limite depois que eu ultrapasso ele. E aí eu preciso voltar, né? Essa é uma coisa que pra mim tá sendo recente, sabe? Às vezes até no meu negócio, assim, coisas que eu achei que eu ia ser super legal e eu descobri que não, que aquilo foi totalmente... cruzar barreiras dentro de mim, nos meus limites, que me deixaram adoecidas. E eu entendi que eu preciso recuar para que isso seja respeitado. E eu acho que isso vem disso, dessa experiência de vida. Então, eu estou muito fascinada por esse envelhecimento, sabe? Isso está me fascinando. Daí eu falo que, ainda bem que a sabedoria compensa a falta de colágeno. Pelo menos isso, né? É verdade.
Mas isso, pra mim, tá sendo maravilhoso, assim, sabe? E isso tá me dando, assim, me fazendo um carinho no que diz respeito a esse envelhecimento. Porque eu não sei para o homem, tá? Para a mulher, envelhecer é muito difícil. Uhum. Em todos os sentidos, é muito difícil. E eu não sei você, mas quando eu era jovem, eu ouvia as pessoas mais velhas falando uma coisa e eu não conseguia compreender, que era assim, o problema, eu lembro dos meus tios falando, das minhas tias, que eles falavam, o problema é que o corpo envelhece, mas a mente não. E eu não entendi, sabe, eu não conseguia integrar essa informação. Como assim? O corpo envelhece, a cabeça faz o quê com a cabeça, então? E agora eu entendo, a mente ela é atemporal, né? A mente, ela existe agora, ela não tem idade, a mente, entende? Ela tem experiências acumuladas de vida, mas ela não tem uma idade, ela não é nova. Ela é o que ela é hoje, né? E você continua, às vezes, ansiando por coisas, desejando coisas que você ainda não viveu, mas é aí que você percebe que, mas será que com 60 eu vou conseguir viver? Uhum. Será que com 70? Eu sei que hoje, aos 47, tem coisas que eu não posso mais desejar, como eu desejava aos 20, entende? Sim. E aí eu entendi o que é essa coisa de... E o filho que escancara isso pra gente, né? O filho escancara isso. Sim. Quando ele vai ficando mais velho, que você vai vendo ele, eu acho que, meu Deus. E aí você vai sendo obrigado a falar coisas que você ouvia, né, ali atrás, e você vai se preocupando com determinadas coisas, você vai vendo que você não tem controle sobre tudo, né? A minha tá com 13, né? Vai fazer 14 agora, já teve um namoradinho, aí agora, né, tá descobrindo isso tudo. A gente sabe o que vai ser daqui para frente, né? A gente tenta blindar de alguma forma, mas sabe que é necessário a exposição para que ela aprenda, né? Obviamente não jogar os leões, mas tem coisa que só a experiência vai trazer. Uhum. Eu posso, né, desenhar, palestrar, não adianta. Só a experiência dela que vai mostrar para ela. É como um limite isso que eu falei, né? Perfeito. Tem coisas que você vai ter que... E dentro do relacionamento também. Os conflitos são necessários para você impor limites. Claro. Porque antes daquilo ali eu não sabia, né? Teve uma vez que tava na rua com a Dani e com o João. E aí eu dei um passapé na Dani. Ela tava andando, sabe quando você passa o pé assim, a pessoa tropeça? Ela ficou tão puta comigo, mas tão mal-humorada com a minha brincadeira, que ela me deixou de mau humor. De uma coisa tão, sabe? Mas acabou, eu nunca mais fiz. Eu entendi que aquilo ali pra ela não é uma brincadeira. Sim. Ou é uma brincadeira idiota, enfim. Mas é necessário. É isso, é o limite. É o limite. Você entendeu que aquele era um limite pra ela. Porque pra mim, de fato, é brincadeira. Meus irmãos sempre me passaram o pé, Homens. meus amigos. Sim, mas não é. Mas eu dou susto nela, eu faço um monte de coisa dentro de casa lá, dou susto nas crianças, dou susto nela. E ela morre de rir, tudo bem. Aquela brincadeira pra ela não. Mas aí você vai entendendo. Bom, peraí, essa brincadeira com ela ela não gosta. Mas é necessário o conflito. Muitas vezes me perguntam pra ela. Você é casada com um cara que é especialista em relacionamento, teu casamento deve ser incrível, né? Ela falou, é incrível, mas não pense em vocês que não tem. É um casamento como não outro tem qualquer. briga, não tem desavença, né? Não tem Sim. bico daqui, bico dali, tem. Sim. Mas é porque o casamento perfeito também tem essas coisas. Né? Porque são limites. Só o fato de, no meu caso, tá? De eu estar num relacionamento heterossexual já é um desafio. Né? Porque o homem ele é muito diferente da mulher e vice-versa. Claro. E a gente precisa entender. Sim. Né? Eu tenho 4 anos mais que ela, eu já fui casado, eu já tinha um filho. Né? Eu tenho toda essa minha história de perda de mãe, de perda de pai, que ela não teve. Então, realmente, essas duas pessoas com essas duas histórias precisam juntas. Sim, duas pessoas que não são perfeitas. Não, Isso. tô longe disso. Então, eu falo que não existe relacionamento perfeito porque nenhuma pessoa é perfeita. Né? Exato. Eu gosto muito do Bert Hellinger quando ele diz que perfeito é o morto. O que morreu, porque esse não há mais nada a fazer. Exato. Esse atingiu a perfeição. Entende? A gente não tá perfeito porque a gente ainda tem muita coisa pra fazer ainda na vida. Por isso entendeu? que o casamento, né, bem sucedido pra mim, é um casamento que tem confronto e conflito. Né? Que está em construção sempre, constante. E sempre vai estar. Porque são as experiências que trazem isso. Né? Você estava falando da idade. Você não sabe quem é a Liz de 50 anos. Você não sabe. Você faz um planejamento para que seja de algum jeito. Mas a Liz, com 50 anos, você não sabe o que é. Você vai saber daqui a 3. Né? E aí essa Liz tem um outro comportamento com o Bruno, que vai estar numa outra idade. E aí essa nova complementação precisa de uma nova experiência e de novos limites. Sim. Entende? Agora, o que precisa
é a gente estar alinhado de para onde estamos indo, Sim. que ferramentas estamos dispostos a usar, né, para atingir aquele objetivo. Sim, precisa ter... Isso é fundamental. Um objetivo... Alguma parte dessa vida precisa ter um objetivo uníssono, né? Que seja dos dois. Com valores e princípios. Isso. Né? Porque assim, vamos trabalhar pra caramba, não vamos ter filho. Vamos trabalhar pra caramba pra gente comprar. Vamos. Aí daqui a pouco eu tô vendo a pessoa roubando, né? Enganando os outros pra ganhar dinheiro. Não, peraí. Essa ferramenta eu não topo. Boa. Essa ferramenta não. Essa ferramenta me fere. Sim, né? Não é a qualquer custo, exatamente. Sim. Beleza que a gente quer ir para aquela direção, a gente combinou, mas os meios a gente também precisa combinar. Porque não topo todos os meios. A gente precisa combinar quais são as ferramentas que a gente vai usar. Que para mim são os valores e princípios. Entende? Aí a forma, o tempo, né? Aí isso é individual de cada um, tá tudo certo. Né? Porque tem gente que tá há 6 anos juntos e aí me procura e fala, pô, a gente tá numa crise danada porque eu sonho em ser mãe e ele não quer ser pai de jeito nenhum. Eu falei, gente, mas como é que vocês não falaram sobre isso há 6 anos? Porque isso inviabiliza, Liz. Claro que sim, totalmente. Inviabiliza. Não dá, não desculpa. Dá, exato. Tem 1000 coisas que dá pra ajeitar. Sabe, essa não. É isso. É coisas do tipo assim... não vamos trazer isso, né? Não vamos colocar o elefante branco na sala, porque depois que casa, as pessoas mudam, né? Deixa isso assim ali, e aí na hora certa a gente traz o elefante. Pois né? é. Mas aí a hora que traz o elefante, descobre que não tem. Não entende? tem. Não tem. Um quer e o outro não quer, e nenhum dos dois quer abrir mão. Como é que você espera ter essa relação bem sucedida? É muito louco porque tem várias coisas. Eu trouxe essa como um emblema, mas tem várias coisas que, assim, o que é felicidade para um? Se a felicidade de um, né, inutiliza a felicidade de outro, compromete a felicidade do outro, tem uma incompatibilidade, né? E essa questão, eu sonho em ser pai. A mulher não quer ser mãe de jeito nenhum, né? Eu viver com uma pessoa e eu não ser pai, eu vou ficar muito frustrado. Né? E ela ter um filho, ela pode se frustrar demais também. Então, muitas vezes a felicidade de um impacta a felicidade do outro. Porque ter ou não ter filho não tem certo e errado. Claro que não, é uma escolha de vida. Exato, não tem certo e errado. Porque tem essa coisa, né? Ah, por que você não quer ser mãe? Né? Quase tentando convencer a pessoa, catequizar a pessoa disso. Não, tá tudo bem não querer ser mãe. Mas, pô, avisa pro cara, né? Qual é o teu projeto? Como é que você direciona esse casal? Como é que você trabalha com eles? Eu trabalho trazendo a verdade e a comunicação. Né? E a comunicação mesmo. Porque eu vejo muita coisa do subentendido, sabe? Falei, gente, você não falou quando ele tá 6 anos? Não, mas teve uma vez que a gente estava num jantar e aí eu falei sobre tal coisa, pô, aquele dia ele entendeu. Entende? O subentendido, sabe? É o subentendido, mas tem uma coisa também da ingenuidade. Assim, essa coisa da ingenuidade, assim, sabe? Não, mas ele deve saber o que eu penso. Pois é. É uma ingenuidade somada ao medo de enfrentar. Isso. Uma porque ela não também, quis fazer a prova dos 9. Exato. Foi mais conveniente para ela achar que ele entendeu. Do que ir lá se certificar disso. Vamos pensar, né? Um casal que tá 6 anos junto. Pois é. Nunca falou sobre ter filhos. Pois é. Muito estranho. E aí as conversas eram sempre assim, a gente estava vendo um filme, e eu falei, mas ele nunca disse que não queria? A gente estava vendo um filme, que o cara falou, por isso que eu não quero ser pai. Porque aí, sei lá, o filho estava dando problema no filme. E aí o cara, por isso que eu não quero ser pai. E aí eu acho que a comunicação foi meio que virando uma coxa de retalho, sabe? Só que, cara, tem uma coisa que a mulher, ela atingiu um lugar no mercado de trabalho tardiamente, né? E ainda acho que precisa conquistar mais. Porque eu acho que a mulher tem uma potência gigantesca, mas tem uma coisa que não mudou e não vai mudar, que é o relógio biológico. Né? A mulher tem um relógio biológico para a maternidade. Sim, então não dá para deixar para falar sobre isso aos 45. Não dá. Entende? A ampulheta dela tá virada e o tempo tá passando. Sim. Então, o cara, se ele quiser mudar de ideia daqui a um tempo, né? Ele tem um pouco mais de tempo que a mulher. Sim, hoje um homem aos 60 anos desfaz um casamento, casa com uma mulher e faz uma outra família. Pois é. Uma mulher de 60 anos não faz isso. Pois é, e essa pessoa que me procurou, ela estava 6 anos com o cara e ela estava com 35, 36 já. Tava em tempo, mas tava chegando ali, ó, na corda, né? E aí, cara, você entra num lugar muito difícil. Porque você precisa, aí de fato você precisa. Confrontar, né? Entende? E aí tá tudo muito inflamado.
né? Porque tanta coisa guardada. Então, a minha orientação é conversar de forma madura. Né? E entendendo que isso precisa ter uma solução. E que amar o outro não é amar o que o outro te proporciona só. Amor, no meu ponto de vista, é como se os nossos filhos. Né? O seu filho está morando em São Paulo. Né? Não tem dúvida que você morre de saudade. Mas ele está no lugar onde deveria estar para ele estar se desenvolvendo e para ele estar feliz. Isso é amar. Claro. Entende? Então, se a outra pessoa não quer, eu não posso convencer ela de querer. Né? Eu preciso liberar ela para que ela seja feliz no caminho dela e eu vou atrás do meu. E precisa ter muita coragem para isso. Sim. Entende? Precisa ter muito amor próprio também. Sim. Né? E essa comunicação sem medo e com habilidade, para que você entenda. Às vezes a pessoa não quer ser pai por uma questão de dinheiro, e aí tem solução. Ou porque ele tem muito medo de achar que não vai ser capaz de ser pai. Não é só uma decisão de não querer. Tem outras coisas que fazem ele tomar essa decisão, e essas coisas dá para tratar. Entende? Sim. E aí é tratar isso com essa responsabilidade. Eu trago para o set terapêutico para entender desse cara da onde vem isso. Se é uma vontade, que prevaleça a vontade. Agora, se é uma... Porque muitas vezes acontece isso. A pessoa começa a chorar e fala, não, porque meu pai me abandonou, meu pai fez isso comigo e eu não quero fazer isso com meu filho. É um trauma. Exato. A gente trabalha isso. E aí o cara fica em paz para ser pai. Porque, na verdade, ele queria ser pai. Ele só tinha medo de ser o pai que ele teve. Né? Então, tem que ter muita responsabilidade para investigar de onde vêm essas decisões. São decisões muito fortes, né? Sim. São decisões muito fortes. Tem decisões que a gente toma hoje que dá pra gente mudar de opinião lá na frente. Filho, não. Essa não. Não. Essa não. Né? Algumas como essas, não, seguramente. Rafa, o que você considera hoje, talvez, o maior problema das relações, assim, tipo... O que esses... Porque eu falei das mulheres, né? Agora vamos falar dos casais. Qual a tua percepção, assim? Qual é o maior fator de estresse, crises, rompimentos nas relações amorosas? Eu acho que é egoísmo e a comunicação. É muito comum você ver hoje uma pessoa chateada e extremamente magoada com algo que a outra pessoa não fez. Mas ela achou que fez. Ou ela achou que pensou. Entende? Porque é isso, é o subentendido. A gente vai, né, através das nossas experiências, né, vamos supor, minha mãe fazia uma cara X quando estava brava comigo. Né? Aí a pessoa fez aquela mesma cara, eu suponho que aquela pessoa também está chateada com aquilo. Então eu estou trazendo coisas minhas e eu não debati sobre aquilo. Sim. Tem um caso engraçado que aconteceu há uns 2 anos. Eu tava no sofá de casa, eu tava sentado naquele sofá que você escorrega o bumbum assim, o sofá desliza. A Dani tava sentada na frente, porque o dela tava pra frente e eu tava pra trás. E aí eu fui perguntar alguma coisa pra ela, ela olhou pra trás assim, vou olhar pra câmera, com uma sobrancelha assim, sabe, pra mim. Eu falei, gente, o que eu fiz? E eu, hein? Que olhar foi esse? Tá zangada comigo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, a gente tava se falando no WhatsApp, chegou do trabalho há pouco, né, tava tudo bem, o que aconteceu? Aí eu falei mais alguma outra coisa, ela olhou de novo com a mesma cara. Eu falei, não, ela tá zangada comigo, eu não sei o que eu fiz. Peguei meu telefone e fui ver ali se eu tinha falado alguma coisa sem querer, se ela tinha dado sinais e eu não percebi, sei lá, mas ela tá zangada comigo. Falei, bom, primeira reação. Eu falei, não fiz nada, deixa ela zangada pra lá. Fiz nada. Tô com a minha consciência tranquila. Fiz nada, deixa pra lá. Aí vem, né, a pessoa que se analisa, né, eu falei, não, as coisas têm que ser faladas, né? Falei, não, quando as crianças foram dormir, eu vou perguntar pra ela. E aí eu perguntei, amor, tá chateada? Tá zangada comigo com alguma coisa? Ela, não. Eu falei, mas não é possível. Se tiver, é melhor que você fale, amor. Tá tudo bem. Não, tá tudo tranquilo. Por quê? Não, porque você me olhou com uma cara, uma sobrancelha desse jeito, uma cara. Ela tinha feito botox. Muito bom, E ela tem o olho mais caidinho e ela pediu pra moça levantar aqui a sobrancelha, pra levantar Sim, mudou a expressão. Mudou e eu achei que ela tava zangada comigo. Nossa, esse exemplo isso é super engraçado, bom. Mas olha a cagada que isso podia dar. Óbvio. Eu vou ficar na minha, não fiz nada, vai tratar mal eu, hein? Aí ela, de fato, não estava chateada, também não fez nada, e eu passei a tratar mal porque achei que, olha onde isso vai parar. Nossa
Nossa, é exatamente assim, né? É Pois é, exatamente porque assim. Liz, você ficar zangada comigo por algo que eu fiz ou que eu pensei, não tem problema. Né? Acontece. Claro. Não vou te agradar com tudo, mas você ficar chateado com uma coisa que eu não penso e que eu não fiz. Entende? Isso acontece o tempo inteiro e isso é extremamente sensível. Sim. Entende? Então eu vejo que... Desculpa, Liz. O maior problema dos casais é essa falta de comunicação, essa comunicação superficial, de se comunicar pelo WhatsApp, muitas vezes. Eu falo muito com a Dani pelo WhatsApp, mas eu tenho alguns cuidados. Né? Quando eu acho que ela foi fria, eu pergunto. Né? E vice-versa. Porque meu pai falava, né, que o texto não tem sobrancelha. Não tem a entonação, né? Então, as pessoas estão falando cada vez mais pelo WhatsApp, ela é uma ferramenta. E isso traz mal-entendidos. Muitos. Muitos mal. E aí tem essa coisa de, às vezes, eu não estou num dia bom do meu trabalho, né? Tô nervoso, tô sem paciência com alguma coisa, né? Acabo fazendo uma cara, ou então faço um botox e não aviso, né? E a coisa vai... E isso vai desencadeando, que começa com uma coisa pequena e vai chegando em coisas muito maiores. E o egoísmo, de você não pensar no bem-estar do outro. Sabe? Eu quero que você vá nesse programa comigo. Mas a pessoa não gosta desse programa. Sabe? Mas eu quero que ela vá comigo. Beleza. Tem alguns programas que você tem que ir. Né? Sendo casal, você tem que ir. Sei lá, eu vou receber um prêmio. Pô, cara, vou ter que ir. Pô. Né? Minha esposa vai ser condecorada com alguma coisa. Então tem que ir. Né? São obrigações do casal que eu acho que é importante. Agora tem outras coisas que não. Sim. Tem outras coisas que não. Deixa ele fazer sozinho. E é importante, né? Também. Fundamental. É importante, assim, que tenhamos uma vida em comum, mas que você possa preservar ainda a tua individualidade, que eu possa preservar a minha individualidade, né? Eu falo que eu suspeito muito dessa coisa de que quando, né, a gente casa, agora nós somos só um só corpo e uma só alma. Eu acho isso muito perigoso, porque eu falo que quando dois viram um, alguém deixou de existir. Exatamente, né? Então, eu acho muito perigoso isso. Eu prefiro pensar que somos dois, continuamos sendo dois, mas agora existe uma terceira coisa entre nós, né? Que é o nós. Mas o nós não anula o eu e o tu. O eu e o tu permanece. O nós, ele acrescenta, né? Ele é a mais. Ele soma. Ele soma. É isso que eu e você juntos temos, né? Mas que não anula o que você tem na tua individualidade, no tu e no eu. A Clara trouxe uma outra pérola também. Ela mudou de escola e ela... Ai, meu Deus, tomara que ela não escuta esse podcast. Ela vai dizer, mãe, você contou! E aí ela tá apaixonada, né? E ele tá com 13 anos, os dois. E ele é um fofo, tá apaixonado também. Aí ela chegou em casa e disse, mãe, eu acho que o Paulo vai me pedir namoro. Coisa linda. Eu falei, e você, filha, você vai aceitar? Ela falou, claro, né, mãe? Eu falei, ai, que bom. Eu falei, você tá apaixonada também? Ela falou, ai, mãe, eu tô gostando dele. Eu falei, filha, mas o que você gosta nele? Aí ela disse, ai, mãe, porque sabe assim... Ele não tira nada da minha vida. Ele só acrescenta, mãe. Ele só traz coisas boas. Gente, que fala é essa, sabe? Eu falei, filha, que coisa mais linda. Olha isso. É muito forte. Mãe, ele não tira coisas na minha vida, sabe, mãe? Ele só acrescenta. A minha vida tá muito mais legal. Porque agora a gente se fala, eles ficam no WhatsApp estudando juntos. Mas olha... 13 anos, ele não tira nada, ele acrescenta. E agora me responde, isso não é o conceito de um relacionamento saudável? Né? Porque muitas vezes para acrescentar vai doer, né? A maturidade, o aprendizado, né? Vai doer. Mas é soma, não deixa de ser soma. Muitas vezes vai doer porque a gente está crescendo e crescer dói. Né? Ir para academia, porque você está parado um tempo, dói, o bumbum fica doendo, a perna fica doendo, porque está crescendo. Mas o que é o relacionamento saudável se não é a definição do que ela deu? Isso! Mas olha, mas... E é um dia que a gente estava com 13 anos. Por que aos 13 anos eu não sabia? Ninguém me dizia isso. Eu tava jogando bola, eu não fazia. Tipo, sei lá, porque eu gosto dela, porque ela é bonita. Sei. Isso. Eu jamais viria uma coisa dessa. Isso. Eu falei, jamais. Meu Deus, que incrível isso, sabe? É muito incrível. É uma percepção, assim. A Clara tem uma personalidade muito... Ela é muito ela, assim. Ela tinha...
sei lá, 4, 5 anos, ela se olhava no espelho e ela dizia, eu me amo, Ela fazia uma dancinha, sabe? E eu falava, meu, da onde vem isso, sabe? Ela falava, eu me amo. Eu falava, gente do céu, que chip é esse, entendeu? Da onde veio esse chip? Onde é que compra que eu quero um pra mim? Eu tô aqui com mais de 40 anos, aqui batalhando pra construir, sabe? Um senso de estima, né? Mas, meu Deus, assim, que coisa boa a gente poder deixar filhos no mundo que possam se perceber, né? Que possam dizer, papai, vamos de carro então, né? Já que você tá com tanta pressa, porque eu não tenho as tuas pernas. Nossa. Que bom, né? Que bom, porque imagina quem serão esses adultos, entendeu? Sim. Mas assim, eu vejo que essa geração, pelo menos das pessoas que estão próximas a mim, né? E é aquela coisa do semelhante se atrair, né? Talvez por estar próximo a gente tenha a mesma ideia, né? Os amigos, as pessoas próximas têm a mesma ideia de paternidade, de maternidade, mas eu não via essa abertura do meu pai, por exemplo. Não, que foi um cara incrível. Sabe? Eu acho que se eu desse essa resposta, era capaz de tomar um cascudo. Tu tá maluco, moleque? Era pra andar rápido só e, sabe? Sim. Não dava muito espaço para essa opinião do outro. Sim. E eu tenho muito orgulho de ter isso, sabe? É lindo. É lindo é a gente muito legal. Poder... esses dias, um tempo atrás, acho que foi ano passado, assim, eu fui fazer uma consulta médica aqui na Beira-Mar e tem uma praça, assim, enorme, uma praça muito legal que as mães levam as crianças pequenas, assim, sabe? Pracinha mesmo. E aí eu estava saindo do médico esperando o Uber, assim, e eu olhei para a praça e me chamou a atenção. Porque tinham mais pais do que mães. Com as crianças no balanço. Eu tenho percebido, isso é muito legal. Cara, a hora que eu vi aquilo, eu falei... Uau. Isso é muito legal. Que bom, sabe? Que bom que tem homens como você, Rafa, e como todos aqueles pais que estavam ali. Sim. Se dando a possibilidade... A oportunidade. Isso, de exercer a sua paternidade. E de viver aquilo ali, cara, porque é a coisa mais incrível que existe. Talvez... de romper com um padrão familiar, né? De distância, de autoridade, de tirania. E para isso é a dor que eu tô te falando. Né? Certamente ele vai se indispor com o familiar dele, que acha que ele... Talvez. Vai pegar... Não, manda que tua mulher pega, né? Aqueles padrões. Sim. Mas ele tem que enfrentar, isso dói. Mas é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Eu tenho ficado muito feliz com isso também, Liz. Porque eu levo o João na escola, pego o João na escola, e vejo vários pais fazendo mesmo assim. Eu acho um barato. E aí tem o outro lado da moeda. Né? A Dani trabalha num escritório, né? Ela trabalha, tem carreira, né? No mercado corporativo. Então ela tem hora para chegar, fica no trabalho, não tá de home office e tal. E eu percebo muitas vezes que ela se sente culpada por não estar fazendo aquilo ali. Sabe? Isso também tem que ser tratado. Claro. Sabe? E ela ficar em paz, que ela tá onde ela tinha que estar. Isso. Sabe? Que tá tudo bem. Né? Eu tô segurando a retaguarda com prazer enorme e com prazer enorme de estar fomentando a carreira dela, porque ela fique tranquila que tá tudo em paz, sabe? Porque tem essa culpa também, que a mulher e a culpa é quase que uma coisa só, né? Sim. A mulher e a culpa é uma coisa de louco. Depois que a mulher tem o filho, a culpa é o sobrenome dela. Pois é. E é isso, assim, é entender que ela tem que estar feliz, né? Eu gostaria que ela tivesse, a gente fala muito sobre isso, de que de fato tá tudo bem, né? E claro que cansa. Uma rotina de pai e de mãe cansa. Muito. Né? Mas é maravilhoso, porque passa muito rápido. Né? Passa muito rápido. E daqui a pouco eles não vão mais precisar da gente. Né? E aí você não consegue mais voltar para trás. Não. Então, você tá trabalhando, né? Você tá onde você tinha que estar e não tá me custando nada. Tá aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui. Né? E não tem esse julgamento, não tem essa coisa. E é uma outra coisa que me deu um insight agora, que você estava falando dos casais, um outro grande problema é você estar se relacionando contra a outra pessoa. Como tem isso, né, Rafa? E não com. Casais. E aí muitas vezes o pai vai ali só para ter um negócio para jogar na cara do outro. Caramba, mas quem te botou faca na garganta para você casar com essa mulher? Exatamente. Né? Você escolheu essa pessoa. Por que você está fazendo isso? Dói tanto, cara. Machuca tanto. Porque, assim, na maioria das vezes você conhece seu cônjuge. Você sabe onde dói. E esse tipo de coisa que você faz para ter uma moeda... De troca.
Machuca muito, machuca muito. Então, outro elemento que eu te responderia, que é você estar casado contra a outra pessoa e não com a outra pessoa. Tem muitos equívocos, né? Esse que você traz é muito bom, né? Tá casado contra, não com. Eu falo que conviver com alguém é bem diferente de se relacionar com alguém, né? Sim. Então, tem muitos casais que convivem a vida inteira, mas não se relacionam. Sim. Porque estar em relação é você se implicar, né? Tem uma parte da minha vida junto com a tua vida onde a gente se implica, né? Onde eu olho nos teus olhos e eu sei se teu dia foi bom ou foi ruim, né? Onde você olha pra mim e você diz, tá tudo bem, você tá precisando de alguma coisa, e eu posso chegar aqui e falar, não, meu dia foi uma merda e eu tô me sentindo, sei lá, desgastada emocionalmente, cansada, preciso... mas o que aconteceu? E eu posso ter nesse meu parceiro um continente afetivo, seguro, onde eu possa só vazar o meu mundo interno. Sim. Né? E esse outro não vai usar isso depois contra mim, não vai usar isso para me manipular, ou para me chantagear, ou para me criticar, ou para dizer que é por isso que você tá assim, porque tá vendo, porque eu só falo para você que você Não. Ele só vai me acolher e vai dizer, poxa, eu sinto muito. Mas estamos aqui, vamos fazer uma janta então? Sabe, uma coisa assim, e a gente perde isso de vista, né? Então, eu falo muito isso, que conviver não é se relacionar. E tem casais que estão há 20, 30 anos convivendo, mas não se relacionam. O relacionamento é um verbo. Né? É uma ação. Né? Então você precisa ativamente se relacionar. Sim. Né? E essa outra coisa que você falou de estar convivendo, são pessoas que têm claro na cabeça delas que o relacionamento é um substantivo. Eu tenho um copo. Eu tenho um relacionamento. Porque eu tenho que ter, né? Porque... eu tenho um relacionamento, tá? E ele tá ali exposto ao tempo, mofando, tomando sol, tomando chuva, né? E não é um substantivo. Você precisa se relacionar ativamente todos os dias, né? Para que de fato você tenha um relacionamento. E é muito triste, né, Liz? Você vê pessoas que estão juntas há 20 anos, não conhece o outro, não se importa. Isso! Sabe? É muito triste. E não tem como. Se você não tem essa liberdade com o teu parceiro ou com a tua parceira, de compartilhar as tuas maiores dores, os teus maiores perrengues ou o dia ruim que você teve, não, uma relação ela não se constrói nas Maldivas, né, na lua de mel, porque eu falo que amar o belo, qualquer um é capaz de amar o belo. Sim. Né? Uma pessoa bonita, um lugar bonito, uma roupa bonita, todo mundo, é fácil. Sim. Uma relação, ela se constrói todos os dias, né? Com arroz, feijão e boleto para pagar, né? Com filho ranhento, noites mal dormidas. É aí, um vínculo se constrói nos momentos difíceis. Verdade. Não é nos momentos bons. Nos momentos bons a gente se alegra, tudo bem. Mas você olha para tua mulher e você lembra, assim, aquele dia que você tava na merda e você olhou e pegou na mão dela, ela tava lá. Foi isso que fez com que o teu vínculo com ela se reforçasse. Sabe? É quando ela lembra que ela sabe que ela pode estar num dia muito difícil, mas ela vai chegar e você vai estar lá, sabe? Para acolher, para dar um abraço, para ajudar ela com os filhos. É isso que constrói um relacionamento. É aí que um vínculo se constitui, se sedimenta, né? Perfeito. Não é no oba-oba, não é em festa, viagens, não é. Isso faz parte, né? São desfrutes. E você percebe? O que as pessoas fazem quando estão na merda? Se separam. Elas não dão a oportunidade a si mesmas de construir esse vínculo. Eu só quero oba-oba. Não é assim que as pessoas falam. Não. Eu entrei num relacionamento... Para isso? Para ficar bem. Você acha que eu entrei num relacionamento para ter que ouvir a minha mulher deprimida, se lamentando? Não, eu quero uma pessoa que eu possa só curtir a vida. Não entendeu nada, né? Absolutamente nada. Não entendeu nada. Absolutamente o meu irmão tem 2 irmãos meus que estão morando nos Estados Unidos. Eu estava conversando com o mais novo, e ele estava falando, um amigo lá de 6 meses, e aí estavam tomando cerveja, o cara falou assim, a gente já pode ser considerado amigo, né? E aí meu irmão falou assim, cara, não, desculpa, não. A amizade precisa de provas, né? A amizade precisa ser provada. Eu não sei quem é você sem dinheiro. Eu não sei quem é você com dor. Eu não sei com quem é você acordando. Não sei. Fácil ser amigos, né? Só no oba-oba, onde bola. É um colega, é agradável, uma pessoa que eu me identifico, assim. Adoro trocar ideia. Mas de fato, o que ele falou é muito forte, que corrobora o que você está dizendo. Exato. O relacionamento ele precisa ser testado, né? Para que ele
se solidifique. Isso. Porque as coisas vão acontecer, sim ou sim. Entende? A gente vai ficar com menos saúde em algum momento. Sim, porque né? A oscilação profissional acontece. Sim. A nossa natureza é cíclica, né, Rafa? Exato. Ninguém tá bem o tempo inteiro. Não. Né? Então, a nossa natureza também é cíclica. Tem horas que a gente tá cheio de motivação, entusiasmo, projetos e tal, e tem horas que a gente tá em mortes, né? Deprê, frustrado, as coisas não deram muito certo. Então, isso acontece em cada um de nós, a nossa periodicidade, né? Essa ciclicidade das coisas, da nossa natureza, e a relação a mesma coisa. Consequentemente. Então, a relação tem horas que, né, a gente está super conectado e bem, e com projetos e objetivos, coisas, e tem horas que a gente está frustrado, eu tinha uma expectativa que você não correspondeu, ou eu não correspondi à sua. Sim. Aí as desilusões amorosas que acontecem o tempo inteiro. Né? E a gente é suportar esses ciclos, né, altos e baixos, que vai dar uma base forte para essa relação. Né? Foi o que eu estava falando do relacionamento perfeito. O relacionamento perfeito, ele necessita disso. Necessita. Precisa. Eu passei uma crise financeira terrível no final da pandemia ali. Terrível. Eu estava numa transição de carreira e aí veio, né, a pandemia. Cara, isso balançou muito o nosso casamento. Muito. Mas eu hoje consigo olhar para trás e entender o quanto foi necessário aquele momento. Sim. Aquilo ali aproximou muito a gente. Sabe? Não é que eu estou provando ela. Né? O relacionamento ele é provado pelas circunstâncias da vida. Sim. Contexto. Né? Porque assim, tudo bem, ela se aproximou de mim porque ela me achou bonito, tudo bem. Né? Mas eu não vou ser bonito para sempre. E aí? E aí, você colocou um tempo de validade no nosso relacionamento? Porque a beleza ela tem um prazo de validade. A gente apodrece todo dia. Nossa matéria está envelhecendo todos os dias. Então, aonde você fincou a tua âncora? Aonde você ancorou o teu relacionamento? Se for em coisas que passam, que acabam, né? Não dá. Porque a festa acaba, né? A diversão acaba. Mas você aturar alguém na velhice... precisa ter passado por muita coisa. Para você ter identificação. Entende? Para você se sentir em paz com essa pessoa. E aí não é só contar a derrota. Né? Mas é você contar os teus sonhos mais mirabolantes. É você falar sobre coisas difíceis. Que falar de dinheiro é coisa difícil. Falar de sexo é uma coisa difícil. Embaraçosa. Falar de familiares é uma coisa difícil, embaraçosa. Né? Falar da mãe de um, do pai de outro. Falar disso de uma forma que vai gerar atrito, mas é necessário. Entende? Porque ali vem a identidade. Ali a gente se apresenta de verdade. Com tudo de bom e tudo de ruim. Exato. Que cada um de nós tem. E aí você faz a decisão. Né? Com esse compilado aqui, eu tô dentro ou não tô dentro? Faz sentido para mim ou não faz? Isso. Que não fazer sentido para você também tá tudo bem. Sim. Agora, você tomar a tua decisão de compartilhar a tua vida comigo com o frame que eu te dei, um recortezinho que eu te dei, né? Tá errado. Você precisa de todas as informações. E são as circunstâncias que te trazem isso, né? A gente tá ruim, a gente tá com medo, a gente tá... Então, realmente, não dá pra... E a rede social trouxe isso. Eu acho incrível a rede social, tá? Acho a rede social uma ferramenta, tá? Acho incrível. É uma faca de dois gumes, né? Ela é uma ferramenta. O uso você que dá. Né? Mas ela é uma ferramenta. Ela não, nada que você faça com ela vai tornar ela uma outra coisa que não uma ferramenta. Né? Ela é perigosa? Sim, assim como uma faca. Isso. Né? Também é perigosa, mas também cozinha. Né? É a utilidade que você dá para ela. Mas a rede social trouxe essa coisa efêmera, né? As pessoas se amam muito rápido, se odeiam muito rápido. Né? Por coisas muito rasas, muito... É rapidinho. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tá meio assustadora, né? Tá. Assim, a velocidade com as coisas vêm mudando. Eu acho que os próximos anos vai ser exponencialmente ainda as mudanças, né? Com a chegada da inteligência artificial, mas esse é o papo pro próximo podcast. Sabe, Rafa, aqui em Florianópolis, né, que moramos numa ilha, tem uma frase que diz assim: mar bom, mar calmo não faz marinheiro bom. Né? E nas relações não é diferente. Isso aí. Né? Então, é verdade. Mar calmo não faz marinheiro bom. O marinheiro bom, ele é testado na tempestade, no mau tempo. Aí sim, aí você sabe que esse cara é bom. Se ele só pegou mar calmo, desconfie. E sabe uma coisa, Liz? Tem gente, uma galera que está assistindo a gente agora aqui, está concordando com a gente, mas amanhã vai ter um problema no relacionamento e não vai lembrar disso que a gente está falando. E vai achar que aquilo ali é o fim. Não, é uma oportunidade. É disso que a gente estava falando no começo, pelo menos que eu estava querendo dizer.
sabe? É você pegar esses conceitos que fazem sentido para você e colocar em prática na tua vida. Você ter um entendimento de que aquela porradaria que você está tendo no teu relacionamento é uma apresentação de ambos. Aquela pessoa é daquele jeito quando está naquela circunstância. Não é que ela seja aquela pessoa, mas naquela circunstância ela é daquele jeito. Né? A Dani não é uma pessoa que não aceita brincadeira, mas aquela brincadeira do passa-pé ela não gosta. E aí, com esse tipo de brincadeira, ela reage daquela forma. Ela se apresentou. Aquela também é a Dani. Também é a Dani. Então, o que eu quero dizer com isso agora? Que você vai passar por situações no teu relacionamento e que eles são uma oportunidade de você se apresentar e de você conhecer. E fazer um novo acordo a partir dali. Entende? Para você não colocar... A gente estava trazendo o efêmero, né? Acabou! Não, calma. É uma oportunidade que vocês estão tendo de se conhecer. Precisa passar por isso. Quantas vezes a gente falou aqui que é difícil? Né? E aí, quando você está passando pela situação, você... Meu Deus... Mas o difícil é isso aqui, ó. Isso aqui que você está dizendo, é isso que é difícil. Entende? Porque estar aqui hoje com você contando que eu passei uma crise no meu relacionamento por uma questão financeira, parece que é uma coisa não passando. Cara, foi difícil mesmo. Muito. Foi difícil mesmo. Tinha dia que eu queria ver o diabo, mas não queria ver ela. Porque ela era a representação da repressão em cima do... Que era eu que estava com problema de dinheiro. Claro. Não era ela. Ela não perdeu o trabalho dela com a pandemia. Mas eu perdi meus clientes. Entende? Então ela chegava em casa, ela era a representação... Do teu fracasso. Do meu fracasso. Então eu queria ver o diabo, mas não queria ver ela. Isso não foi uma semana. Isso durou um tempo. Entende? Aí foram conversas muito difíceis. Eu tive muito medo. Sabe? Eu sim pensei em me separar muitas vezes. Falei sobre esse assunto. Então, o que eu estou querendo trazer para as pessoas que estão ouvindo é para lembrar que o difícil ele é necessário para a bonança, seja ela qual for, não estou falando de dinheiro. Né? Necessariamente é muito importante. Né? Por que quando uma mulher, sei lá, tira a roupa na praia ali, fica de biquíni, ela tem um corpão, ou o cara tira a roupa ali, fica de sunga, tem um corpão, por que essas pessoas são tão admiradas? Porque é difícil pra cacete ter aquele corpo. É muito difícil. É muito mais sobre não que ele diz para ele todo dia do que sobre sim. Né? Uhum. Então, assim, você ter um casamento bacana é difícil. Uhum. Você poder comprar uma casa, um carrão, é difícil. Uhum. Então, assim, entenda o teu dia difícil. Ele é um passo necessário para você chegar no teu objetivo. Se nesse momento você larga a mão, você está largando a mão no momento mais importante. Entende? E é isso, assim, tem me angustiado muito, Liz. Muito bom. Tem me angustiado muito. Essa coisa das pessoas falarem e serem uma outra coisa. Obrigada. Completamente diferente. Por me lembrar disso. Imagina, eu também preciso me lembrar. Foi muito importante ter ouvido isso hoje. Talvez você não faça ideia do quanto. Que bom. Obrigada. Que bom. Deve o Papai do Céu que soprou aqui pra mim. Que lindo. Rafa, a gente já se conhecia, né? Mas não pessoalmente. Eu posso dizer que, assim, ratificou assim, o quanto eu te admiro, o quanto eu curto o teu trabalho. Volte quantas vezes você quiser no Podiliz. Sempre que você passar por Floripa, você diz, Liz, posso ir? Né, Laís? Será sempre muito bem-vindo. Vamos falar de que hoje, né? É isso, só me diz, só chega. Vou chegar. Sucesso. Eu queria que você falasse um pouco dessa comunidade que você vai abrir. Pra gente encerrar. Sim. Porque talvez a minha audiência não conheça. Obviamente tem gente que te conhece e tem gente que não te conhece. Uhum. Então, se você puder falar um pouco dessa comunidade que você está inaugurando. Então, eu tenho isso como missão. Isso não é um clichê, de verdade. Eu tenho isso como missão. Eu adoro ajudar as pessoas. Eu pego um Uber, eu vou batendo papo com o cara. Eu não me apresento, não digo quem eu sou, enfim. Mas vou batendo papo e eu adoro falar sobre pessoas, sobre gente, sabe? Adoro. E como eu tive uma história de vida muito complexa, né? Eu vejo o quanto é necessário algumas direções. Então, essa é a minha profissão. Eu ganho minha vida dessa forma, sustento minha família junto com a Dani, tá? Dessa forma, é o meu ganha-pão. Mas eu tenho isso como missão. E a minha mentoria, por motivos óbvios, né? Uhum. Eu preciso estar ali com a pessoa durante muito tempo. Uhum. Eu dou acesso ao meu WhatsApp, né? Para as pessoas estar no intervalo das sessões, levantando a mão ali, eu poder ter esse momento, né? Porque muita coisa é time, né? Às vezes a sessão é semana que vem, mas tem um BO acontecendo hoje. Então,
Então é um produto um pouco mais caro, a mentoria, e nem todo mundo tem acesso. Então eu criei a comunidade, é o projeto da minha vida, a partir de agora, de verdade, porque eu coloquei tudo que eu acredito dentro dessa comunidade, sabe? Acesso, ferramenta, o meu e-book, encontros em grupo. Eu estou criando uma plataforma interativa para que ela se retroalimente. Eu acho que elas e eles, né, estarem em comunicação ali, sabe, se ajudando, porque é engraçado, porque às vezes você não sabe o que fazer no teu casamento, mas se a tua amiga está passando pela mesma coisa, você sabe o que falar para ela. E nesse momento você se oportuniza. Né? A pessoa tem uma coisa, você consegue se ver. Você consegue dar aquele zoom out e se olhar de fora. Então eu estou criando essa comunidade que é um produto mais acessível e que vai dar muito resultado. Porque eu e minha equipe, a gente está pensando com muito carinho em cada detalhe. Sabe? Porque é muito difícil falar de relacionamento. É um organismo vivo, né? Sim. É vivo. Não tem como você... Qual é a minha grande dificuldade? É você envelopar uma coisa. Sabe? Como é que eu vou colocar dentro de um livro? Sabe? Mas eu tenho uma coisa... Aí você já se diferenciou do que eu estou escrevendo no livro. Eu preciso falar com você. E a comunidade traz essa questão e essa amplitude somado ao tempo. Então, estou muito feliz mesmo. Tá. E você vai lançá-la quando? Vou lançar início de abril. Primeira semana de abril, ela tá indo para a rua. Uau. Te desejo todo o sucesso do mundo, Rafa. Que Obrigado. Você continue colocando, inspirando, ajudando pessoas. Amém. E colocando esse lindo trabalho no mundo. Viu? Amém. Obrigado. Eu sou teu fã. Eu sou tua fã. Eu comecei a estudar você quando eu estava lá no meu começo. Então, eu estudei muito, li muito sobre você, teus posts, tuas coisas. Nossas lives lá atrás foram muito inspiradoras. Então, muito do que eu sou hoje é da água que você me deu lá atrás para beber. De verdade, de verdade. Orgulho para mim. Sou fã. E hoje eu sou sua fã. Obrigada, viu, Rafa? Eu que agradeço o convite carinhoso. @Rafael Cobra, é isso? O Rafael Cobra. O Rafael Cobra. Sigam para mais conceitos profundos de vida, né? De pessoas assim, que são criaturas bem, bem inspiradoras e reais, né? Acho que é isso que a gente precisa, pessoas reais. Um beijo e até o próximo Pod Liz. Tchau, tchau.